1 de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, diz-nos assim, esta que é a palavra do Senhor. Vocês, porém, são geração eleita. Se você estiver na versão antiga, está dizendo raça eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Na última reflexão, em 1 Pedro, capítulo 2, nos 8 primeiros versos, nós vimos que para crescer na vida com Deus, é necessário alguns elementos. E todos esses elementos precisam caminhar juntos em nossa jornada diária. O primeiro deles é que devemos nos livrar de tudo que estraga os relacionamentos. Pedro diz malícia, fofoca, calúnia, difamação, contendas, intrigas, rixas. Isso tem que ser jogado fora. Pedro diz que para crescermos na vida com Deus, precisamos fazer uso de um bom alimento espiritual. Precisamos de Bíblia aberta, todos os dias. Precisamos aproveitar o privilégio que gozamos hoje como nação, a segurança de abrir a Bíblia, nos reunirmos como povo de Deus em culto e poder estudá-la. E precisamos fazer isso na privacidade do nosso lar, no quarto em secreto, conhecendo Cristo revelado em todas essas páginas. Nós vimos que para crescer na vida com Deus é necessário edificar nossas vidas sobre sólido fundamento. E no versículo 4, Pedro diz que Jesus é a pedra angular, que sustenta todo o edifício que é a igreja. Jesus é o escolhido por Deus, é o tesouro de grande valor, é o amado do Pai. Na ocasião de seu batismo, Deus olha para Jesus e diz: este é meu filho amado, ouçam-no, valorizem-no, construam suas vidas sobre ele. Nós vimos que para crescer na vida com Deus, é importante compreender que somos casa espiritual. Deus habita em nós. Nós temos um tesouro em vasos de barro. Gente imperfeita, gente que saliva pelo engano, mas que se rendeu a Cristo, tem Deus habitando em si. Nós vimos que para crescer na vida com Deus é importante cumprir nossa missão. E cumprir nossa missão é, diariamente, oferecermos a Deus sacrifícios espirituais, que são amar pessoas com amor leal, conhecer a vontade revelada de Deus nas Escrituras e vivermos para cumprir sua vontade. Porque não basta conhecer a vontade de Deus, é importante dar um passo a mais, é importante viver essa vontade. A nossa fé precisa ser diferente da fé dos demônios. A fé de muita gente que se diz crente é a fé dos demônios. Tiago nos diz que os demônios creem em Deus e tremem, porque eles conhecem quem Deus é. Mas os demônios não se reverenciam, não se curvam em adoração a Deus, não vivem a vontade de Deus, porque são inimigos de Deus. A nossa fé tem que ser diferente da dos demônios, porque além de assimilarmos verdades de Deus, é necessário que elas produzam em nós vida, ações que mostrem aos outros que o Evangelho nos alcançou de maneira real. E vimos por fim que para crescer na vida com Deus é necessário nos alicerçarmos diariamente em Jesus. Jamais conseguiremos viver da maneira como Deus designou por nossos próprios esforços. É necessário diariamente corrermos para o trono de graça onde Cristo está assentado e buscarmos a misericórdia e a ajuda dele. Só Cristo pode educar um coração iracundo e amansar. Só Cristo pode fazer com que alguém que grite todos os dias em seus relacionamentos, que resolva tudo na base da agressividade, se torne alguém amansado, alguém amável. Só Cristo pode
fazer um mentiroso abominar sua mentira e se tornar alguém da verdade, ainda que a verdade lhe traga prejuízos. Só Cristo pode nos levar a amá-lo como tesouro de grande valor. Então precisamos, para crescer na vida com Deus, diariamente de Jesus, diariamente de Jesus. E nos versos 9 e 10 do capítulo 2, que é a continuidade da mensagem anterior, Pedro nos fala dos privilégios que os crentes possuem como filhos de Deus. E Pedro estimula os crentes a viverem para cumprir o propósito, que é compartilhar as boas novas da salvação a todos os que o cercam. Aqueles que são, de fato, crentes em Jesus Cristo. Não só daqui, mas daqui. Aqueles que abominam imaginar suas vidas frias, eles entendem que estão em missão de proclamação. Pedro vai trazer para nós antes 4 privilégios que eu e você possuímos na presença de Deus. Depois desses privilégios, Pedro nos fala das implicações de possuirmos esses privilégios. O primeiro privilégio é que nós fomos tornados por Deus raça eleita. Note aí, versículo 9. Vós, porém. Esse porém se contrasta do verso 8. Porque no verso 8, Pedro está dizendo que há um grupo muito grande de pessoas que não tem Cristo como estima em seu coração. Pode até ter afinidade com Cristo, como bom mestre, como bom orientador, como milagreiro, como Papai Noel, mas não tem Cristo como o seu centro vital, aquilo que impulsiona a sua vida, que orienta, que alimenta, que renova. E Pedro diz que aqueles que possuem esse Cristo como seu Senhor e Salvador, esses em primeiro lugar, diferente dos ímpios, dos incrédulos, dos que caminham com Cristo à distância, foram tornados uma raça eleita. Uma outra tradução possível é: foram feitos família amada na eternidade. Essa tradução é possível. As Escrituras nos dizem que antes do pecado entrar na história humana, antes do erro marcar nossas rotinas, Deus estabeleceu um projeto de amor. E nesse projeto de amor, Ele deliberada, graciosa e voluntariamente resolveu ter a minha vida e a sua vida em si. Eu vou salvar um povo, eu vou redimir um povo, eu vou mudar a sorte de um povo, eu vou transformar um povo. Quando você abre Gênesis capítulo 3, acontece o primeiro pecado da raça humana. Mas no versículo 15, Deus aparece e diz: esse não será o fim de vocês. Eu farei nascer o filho da virgem. A serpente vai até picar o calcanhar dela, já mostrando para a morte de cruz que seria agonizante. Mas o filho dessa virgem que nascerá esmagará a cabeça dessa serpente. E em Colossenses 2, versos 14 a 16, Paulo diz que na cruz, Cristo estava destruindo poderes que nos aprisionavam. Antes da tragédia entrar na história humana, Deus havia decretado a cura. Antes do câncer do pecado se enraizar em nosso DNA, Deus ordenou nossa libertação. Aqueles que estão em Cristo foram feitos família amada na eternidade. Que privilégio! É por isso que Pedro, no capítulo 1, versículo 19, diz: do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Porque a obra da cruz não foi idealizada depois do pecado. Antes do mundo ser criado, da história humana existir, Cristo é ofertado no coração do Pai pelos nossos pecados, a fim de nos reconectar ao Pai. O amor de Deus por nós é eterno. O segundo privilégio que o povo de Deus goza é de que foram feitos sacerdotes reais.
No Antigo Testamento, o sacerdote era uma pessoa de grande envergadura espiritual, escolhida por Deus, consagrada por Deus, para representar o povo diante de Deus. Todos esses sacerdotes do Antigo Testamento, que ofereciam sacrifícios para o povo, a fim de mediar a relação do povo com Deus, apontavam para Jesus Cristo, o verdadeiro sacerdote. Jesus sobe à cruz, e como sacerdote, ele não mata um animal, ele se entrega como Cordeiro de Deus, santo, que viveu vida perfeita, cujo salário do pecado, que é a morte, não pode alcançá-lo, mas ele morre, só que ele morre sem pecar. Por isso, a morte não pode reivindicar Jesus, a morte só reivindica quem pecou. Ao terceiro dia ele ressuscita, declarando sua vitória dentre os mortos, e ele declara junto, a vitória daqueles que estão com ele, a vitória daqueles que estão nele. Quando Jesus morre na cruz, Mateus capítulo 27, o texto nos diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Havia no templo 2 cômodos, o santo lugar, o santo dos santos. No santo lugar existia uma mesa com 12 pães que eram trocados todos os dias, representando as 12 tribos de Israel. No santo lugar existia um candelabro de ouro, 24 horas iluminado, para representar que Deus é a nossa luz. No santo lugar existia ainda um último móvel, que era um altar de ouro maciço, consagrado com incenso. Subia uma fumacinha 24 horas, simbolizando as orações dos santos subindo até Deus. Tinha uma cortina de espessura de cerca de 27 a 30 centímetros, que separava o santo lugar do santo dos santos. No antigo tabernáculo e no templo construído pelo filho de Davi, Salomão, dentro do santo dos santos ficava a arca da aliança, que representava a presença máxima de Deus. Na época de Jesus já não existia mais a arca da aliança, ela foi perdida quando a Babilônia destrói o templo construído por Salomão e leva Israel para o exílio. Quando Jesus morre, esse véu de cerca de 27 a 30 centímetros, o texto diz que se rasga de alto a baixo. O que isso quer dizer? Que não há mais separação entre nós e Deus. Não precisamos de mediadores na nossa relação com Deus. Não há orações mais ungidas que outras, porque todas as orações agora serão aceitas por Deus, baseadas no mesmo mérito, que é o mérito de Jesus. Olha o que o autor aos Hebreus nos diz. Vá lá para a carta aos Hebreus, por favor, capítulo 4, está no Novo Testamento, caminhando para o final do Novo Testamento, Hebreus, capítulo 4, versículo 14 em diante. Note o que o autor aos Hebreus nos diz, essa verdade é estonteante. Temos livre acesso a Deus, no trabalho, enquanto dirigimos, enquanto lavamos uma louça, enquanto estamos no nosso quarto gemendo pelas tribulações, Deus está conosco e temos livre acesso ao seu trono de graça. Hebreus 4, verso 14, tendo, pois, a Jesus, que é o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, porque Jesus ofereceu um sacrifício perfeito. O autor aos Hebreus nos diz, acheguemo-nos, portanto, com confiança, até o trono da graça. Nós temos acesso ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E note que nós não fomos feitos qualquer tipo de sacerdote, nós fomos feitos sacerdotes reais, fazemos parte agora de um reino,
Somos súditos de um rei, que é o próprio Deus, que nos inseriu em sua família de amor. Que privilégio podermos comparecer à presença de Deus através da oração pelos méritos de Jesus, na absoluta convicção de que seremos ouvidos e aceitos, e nossa causa será respondida. Meu Deus, isso deveria revolucionar nossa vida de oração. Que privilégio, que intimidade! O terceiro privilégio que possuímos como povo de Deus é que fomos tornados nação santa. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. No Antigo Testamento, dentre todas as nações, Deus escolhe Israel. Em Cristo, Deus escolhe de todas as nações, pessoas, brancas, negras, ricas, pobres, homens, mulheres, independente do partido político que ama e do time de futebol que curte. E Deus inclui essas pessoas em sua igreja, tornando-as seu povo. Estávamos separados, e por conta da obra de Jesus, o tesouro, a pedra de grande valor, o fundamento de todas as coisas, o centro de toda a história, Deus foi pegando gente dentre todas as nações e construiu um povo multicultural, multilingüe. É por isso que em Apocalipse, na presença de Jesus, é apresentado a todos nós que há pessoas de todas as tribos, línguas, povos, raças e nações, vestidas com roupas brancas porque foram lavadas pelo sangue de Jesus e agora têm dignidade para se apresentar na presença de Deus. Um povo. O quarto privilégio e último, apresentado por Pedro, porque em outros textos bíblicos há outros privilégios. Só em um versículo, hein, gente? O quarto privilégio é que nós pertencemos exclusivamente a Deus. Olha o versículo 9. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Separados, amados na eternidade, inseridos numa família de amor, tendo como garantida a presença de Deus, o sustento de Deus, livre acesso ao seu trono de graça. Não precisamos agendar uma reunião com um rei de uma nação, esperando anos para sermos ouvidos, e é provável que nunca seremos ouvidos. O Rei dos reis, Senhor dos senhores, o incriado, o eterno, que habita no alto e sublime trono, infinito em glória, poder, soberania e majestade, recebe-nos em sua presença 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E diz a mim e a você: você é meu, você me pertence. Que bom, gente. Porque quando a gente se pertence, a gente comete muitos equívocos. Quando nós nos entregamos para nos pertencer a uma outra pessoa, abusos acontecem. Agora, por pertencermos a Deus, nós temos um propósito, uma segurança e um consolo. Diante desses 4 privilégios, Pedro traz a direção. Esses 4 privilégios nos apontam para a responsabilidade de proclamação que eu e você temos, da vida e obra de Jesus, bem como as implicações da vida e obra de Jesus para todas as dimensões da jornada humana. Eu e você possuímos esses 4 privilégios. Eles têm algum propósito? Olha a parte B do versículo 9. A fim de, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, são propriedade exclusiva de Deus, a fim de. Deus tem um plano para a sua vida.
há uma vocação, há um projeto maior que levantar, trabalhar, dormir tarde, estudar, fazer pós-graduação, mestrado, estudar para o concurso, ter o meu lazer. Há um propósito muito maior que isso. É a responsabilidade da proclamação da vida e obra de Jesus, bem como as implicações de tudo que Jesus conquistou para todas as esferas da nossa vida, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É impossível qualquer um de nós, se tem a fé em Jesus Cristo, a fé real, porque a fé de demônios nos torna inertes ou inimigos de Deus, mas a fé real absorve o nosso coração com uma convicção. Eu sou agente de graça na vida da minha mulher, eu sou agente de graça na vida do meu marido. Eu não posso ganhar o mundo todo e ver meus filhos se perdendo. Eu não posso permitir que os meus filhos ganhem o mundo todo e percam sua alma. Lutarei por eles, proclamarei a eles. Eu não posso ter briguinha com cunhado, cunhada, primo, tio, porque família tem esse negócio, né? Basta uma reunião de Natal, um almoço de Páscoa, de um feriado prolongado, passou ali 6 horas, tem uns que bebem na família, fala demais, quando vê, brigou. Não. Eu sou agente de Deus na minha família. Ah, no meu trabalho eu não consigo viver a fé. Como assim? Se você foi posto no seu trabalho justamente para viver a fé. Note, Mateus capítulo 5, por favor. Volte para o primeiro livro do Novo Testamento. Versículo 13, Mateus capítulo 5, versículo 13. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Deixa eu explicar um pouco para vocês aqui. O que é esse sal que é pisado pelos homens? Há o sal próprio para consumo, e há um sal naquela terra do primeiro século, pela tecnologia que eles possuíam, que era impróprio para consumo. Esse sal imprestável era usado para ser jogado nos pisos do templo, construído pelo rei Herodes. Porque o piso era escorregadio. Como passava uma multidão todos os dias para ir adorar a Deus, cultuar a Deus, eles jogavam aquele sal para dar porosidade àquele piso. E as pessoas não escorregarem. Era um sal que estava no templo, muito próximo de um conceito que comunicava intimidade com Deus, mas era um sal que não servia para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. E Jesus está dizendo, cuidado, há um propósito para a sua vida. Você não pode estar perto demais, e ainda assim, estar tão longe. Você não pode gozar de tantos privilégios, e ainda assim, ser indiferente, como um sal que não tem sabor. Note o que ele segue dizendo, vós sois a luz do mundo. Jesus colocou a vida de seu povo, a sua vida, em seu trabalho, em sua casa, para ser luz. Sexta-feira tivemos um grupo pequeno em minha casa, com alguns jovens casais, oriundos de um círculo do ECC. Verônica, erga sua mão. Cadê Verônica? Achei que tinha sido arrebatada. Fiquei preocupado, né? Porque como assim, você vai ou não? Não tem lógico um negócio desse, né? A Verônica disse algo que mexeu comigo em casa na sexta-feira. Ela recebeu a influência de um homem que era um empresário em Anápolis.
e era pastor de uma igreja. E ela disse que todos os dias ele levantava às 5 da manhã, rotineiramente, e ia para a porta do quarto de cada filho e orava por cada filho. Depois ele ia, preparava o café da manhã, acordava os filhos, acordava a esposa, e ia para o trabalho, fazia sua devocional. Você percebe o que aconteceu ali? É a vida do reino sendo aplicada na vida de gente, porque entende que é sal e luz. Você foi colocado na vida da sua esposa para ser luz. Paulo diz aos maridos: ame sua mulher como Cristo amou a igreja. É santificá-la, orar por ela, orar com ela. Essa semana eu li uma estatística. De cada 100 casais crentes que se casam, 50 tendem a se separar. De cada 100 casais crentes que leem a Bíblia, 50 tendem a se separar. Agora, a cada 1.100 casais crentes que oram juntos, no máximo, um casal se separa. Precisamos entender quem somos, nossa identidade. Parar com mimimi, que eu não dou conta, eu quero esperar estar pronto, eu tenho vergonha de pregar, não dou conta de orar. Como assim? Vocês são a luz do mundo, a fim de, quando terminar esse culto logo mais, e você sair por essas portas, lembra só disso, eu tenho uma missão para a minha vida. Talvez você possa ir para uma outra igreja no próximo domingo que não vai falar isso, que vai só adular o teu coração, mas eu espero que você jamais se esqueça, eu tenho uma missão, é fazer Jesus conhecido, através da maneira como eu vivo, através da maneira como eu falo, através da maneira como eu me porto. Eu sou um cidadão do reino de Deus. E eu não sei porque que a gente tem que ficar falando sobre isso todo domingo praticamente. Está tão claro. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Porque é provável que muitos de nós sairemos daqui e continuaremos vivendo como temos vivido até aqui. Chegaremos em casa, ligaremos o Fantástico, colocaremos uma série na Netflix, pegaremos o celular, veremos as últimas fofoquinhas da rede social, e não consideraremos o chamado principal da nossa vida. Levantaremos amanhã, atrasado para ir para o trabalho, atrasado para levar a menina em escola, está na hora, vamos, toma café da manhã, vamos logo, e chega à noite, e vai lá, pratica um esportezinho, ou liga uma novelinha. Tem crente viciado nisso. E passa mais uma semana, sem considerar o único propósito de sua vida, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas e te trouxe para o reino do seu amor. Note qual é a motivação que Deus nos dá para a gente anunciar o Evangelho. Vocês antes não eram povo, mas pela misericórdia de Deus, vocês foram feitos povo. Não existia a misericórdia de Deus sobre a vida de vocês. Pairava a expectativa de ira de Deus, de juízo severo. Mas a misericórdia mudou tudo. Deus amou você. Por que Deus me amou? Porque Ele quis me amar. Isso é graça. A graça de Deus que me salvou deve ser a mais forte motivação para uma vida de pregação. Algumas pessoas dizem: presbiteriano não prega, não evangeliza. Isso é tarefa do pentecostal. Nunca conheceu as Escrituras.
Porque quando nós somos motivados pelo amor e pela graça de Deus, que me tirou de onde eu estava e me trouxe para onde eu estou, e me deu esses 4 privilégios, eu sou tomado pelo senso de urgência, e a minha vida vive agora numa missão. Porque pode ser que você saia do seu trabalho hoje, vá para um outro amanhã, mude de cidade daqui a um ano, mas a missão continua. Você é adolescente hoje, amanhã entra na universidade, sua missão continua lá, sob fogo do questionamento de sua fé. Amanhã se torna adulto, quer construir sua história nesse mundo, ganhar seu pedacinho do céu, seu pedacinho dessa terra, com credibilidade social, mas sua missão continua nesse mundo. Vamos construir pontes para o nosso dia a dia. Em primeiro lugar, fomos amados por Deus na eternidade. Fomos amados por Deus na eternidade. Essa gloriosa verdade deve marcar a nossa vida com gratidão. E não é só gratidão não, é entusiasmo. Na eternidade, Deus nos desejou e decretou um plano infalível que revelaria seu profundo amor por nós. Gratidão, gratidão. Por isso Paulo diz, em tudo dai graças, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Ninguém pode separar você do amor de Deus, porque na eternidade Deus já conquistou tudo. Em segundo lugar, fomos feitos sacerdotes reais, que possuem livre acesso à presença de Deus, em todo o tempo. Lembre-se dessa expressão, em todo o tempo, independente de onde estejamos, numa morada simples ou num palácio, dentro de um automóvel ou fazendo uma caminhada, cozinhando e lidando com tarefas domésticas corriqueiras ou paralisados num leito de hospital, podemos ir até a presença de Deus por causa do fiel sacrifício de Jesus, na certeza de que seremos aceitos, nossa causa será recebida e Deus cumprirá no tempo certo sua vontade boa, perfeita e agradável. Por termos sido feitos sacerdócio real, podemos nos dirigir a Deus em todo o tempo. Ele é nosso pastor e nada nos faltará. Em terceiro lugar, fomos separados para viver para a glória de Deus. Nós fomos separados do erro e do pecado para viver para a glória de Deus. O pecado que antes nos dominava teve seu poder quebrado pela cruz e ressurreição de Jesus. Ah, mas eu não dou conta de largar aquela bebida. Você sabe que te faz mal. Você sabe que envergonha o seu testemunho. Você sabe que escandaliza pessoas. Ah, mas aquele vício me prende. Ah, eu não dou conta. Se aproprie dessa verdade bíblica. A obra de Cristo na cruz foi tão completa que destruiu o poder do pecado sobre nós. Quando você entender que o poder do pecado não te escraviza mais, você tem força extra para lutar contra ele e para ridicularizar o poder dele sobre sua vida. Tentações sexuais, mentira, tentações no trabalho, no campo da ética e da moral, o uso exagerado do lazer, que prejudica a nossa vida. Essas prisões, através da cruz e ressurreição de Jesus, tiveram suas algemas quebradas e fomos libertados. Quando compreendemos que o comer, o beber, o servir e o falar são para a glória de Deus, nossa vida transforma-se em adoração diária e nosso coração é revolucionado. Nossa perspectiva de adoração a Deus tem que mudar. A gente não vem para a igreja adorar a Deus. Nós vivemos como cidadãos do reino de Deus, de segunda a segunda, adorando a Deus. No comer, no vestir, no falar, na maneira como trabalha. Quando nós entramos por essas portas, nós estamos apenas cultuando a Deus. E dizendo, receba a adoração da minha vida.
receba a minha vida que te adora. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E por fim, possuímos um grande propósito para a vida, que é fazer o nome de Deus e sua obra de salvação conhecidas a todos os que nos cercam. Isso aqui é libertador, viu, gente? Não precisamos ocupar os púlpitos das grandes igrejas, ou escrever livros de teologia, ou ter oratória encantadora, ou nem mesmo abandonar nossas profissões para servir a Deus no ministério de tempo integral. Todas essas atribuições que eu acabei de ler para vocês são importantes, mas somente alguns crentes foram chamados para realizá-las. Agora, todos os crentes, a maioria das pessoas purificadas por Jesus, foram chamadas para viver as implicações do Evangelho na rotina diária de sua família, em seu tempo de trabalho, junto aos amigos de esporte e nos outros relacionamentos que possuem. Você é um servo em missão, para a glória de Deus. Ontem, um grupo de discipulado de mulheres foi lá para casa, um grupo de discipulado da minha esposa, e os homens foram, as mulheres estavam no discipulado, os homens iam cortando os legumes, lavando um alface, eu me aventurei a fazer um arrozinho, até que não ficou ruim não, e aí terminou o almoço, só sobra para os homens, né, Rosca? Mulherada anda explorando a gente. Aí lá vai os homens lavar as louças. O Júnior. Júnior, você está aí, querido? Junão. Aí o Júnior chega, está lá na minha pia, e eu vou preparar um cafezinho para a turma, e chega o Lucas, adolescente, filho do Júnior. Lucas, eu louvei a Deus por sua vida ontem, e pela vida do Júnior também. Um amor, uma cumplicidade e uma amizade que eu tenho visto em poucos filhos pelos pais. O Lucas chega e começa a falar para o seu pai: ah, pai, fulano da escola lá, meu colega, o senhor acredita que colou na prova? E conversando essas coisas do dia a dia, sabe, falando para o seu pai das coisas da sua vida, seus desejos, e o Júnior de maneira tão amorosa e sábia, conduzindo aquela conversa com o Lucas. Ali eu vi, Júnior, sabe, um pouquinho da manifestação de Jesus em você, e você sendo luz na vida do Lucas, em missão. Tem muito pastor que serve igreja, mas cuja família está destruída. Talvez seu chamado não é para estar aqui onde eu estou. Talvez você só é cantor de chuveiro, e olhe lá, né? Então sua mulher diz: para, tá bom, cante em oração. Cante em oração. Então qual é meu dom? Ah, eu não sei dar aula para crianças. Qual é meu dom? Ser sal e luz dentro de sua casa, ser sal e luz em seu trabalho, viver as implicações do Evangelho e pregar Jesus Cristo. Que lindo. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Primeiro nós vamos ler essa oração. Depois a gente pode orar essa oração. Deus, que grande privilégio possuo. Fui amado na eternidade, feito membro de sua família, tenho livre acesso à sua presença e fui separado para uma vida consagrada a Ti. Retira-me do estado de timidez e covardia. Mova-me em direção a uma vida apaixonada e ousada na proclamação do Teu nome. Desejo uma vida que se alegre em Ti e é usada como instrumento abençoador, intercessor e proclamador. Faça-me compreender que esse é meu chamado. Não permita que eu me perca e viva aquém disso. Em nome de Jesus. Amém.